Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão, e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Então, nesta solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo, nós temos a graça de acolher os jovenzinhos da catequese aqui da comunidade, que tem como catequista a Roseli, para hoje receber Jesus na Eucaristia pela primeira vez. Primeira vez quer dizer, é o começo, não é a última. Na primeira porque tem uma série de outras, né? Eu peço a vocês que fiquem de pé. Pode subir aqui no altar, porque são baixinhos, né?
Sobe aqui no altar. Então, nós acolhemos vocês, né, hoje aqui. Pela primeira vez, vocês vão receber o pão da vida, né? Jesus na Eucaristia. Eu peço que os pais desses jovenzinhos também fiquem de pé. Os pais, eu quero cumprimentá-los também, parabenizá-los e continuem apoiando, animando esses jovenzinhos para que eles possam perseverar nessa caminhada bonita, porque hoje eles não estão concluindo, eles estão celebrando uma etapa, mais uma etapa da vida deles, da vida cristã que começou no batismo. Então hoje mais uma etapa dessa caminhada bonita. Então que vocês pais, né, continuem aí animados, incentivando principalmente com o exemplo, com o testemunho de vocês, esses nossos jovenzinhos, olhando para cada um, para cada uma. A gente vê o hoje da comunidade e da nossa sociedade também, e o amanhã. Eles são nossa esperança. Por isso toda a comunidade também, né, é chamada a apoiá-los e a incentivá-los, né? Aquilo que nós temos falado. A catequese hoje não acontece sem o envolvimento da comunidade, da família, né? É uma parceria, é na linha da sinodalidade, caminhando juntos, construindo juntos. Então, a esses nossos jovenzinhos, aos seus pais, a catequista Roseli, uma bonita salva de palmas. Pode descer. Podem descer. Com esta celebração de Cristo Rei, nós encerramos o ano litúrgico da igreja. Vocês sabem que o ano litúrgico não coincide com o ano civil. O ano civil termina dia 31 de dezembro e o novo ano, 1º de janeiro, né? Se inicia. O ano litúrgico em que nós celebramos os principais mistérios da nossa fé, se inicia com o 1º domingo do Advento, portanto no próximo domingo, e se conclui com a celebração de Cristo Rei. Jesus é rei, mas que rei? Ele vai dizer para Pilatos, e aliás, é importante ressaltar isso, que é o único momento em que Jesus se declara como rei, aceita esse título, lá na sua paixão, na cruz, para dizer que ele reina pela cruz, pela doação da vida por amor, pela salvação da humanidade. Eu sou rei. E para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. A verdade no Evangelho de São João significa fidelidade plena. Jesus é rei porque ele é fiel ao Pai, a missão que o Pai lhe confiou até as últimas consequências. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até o extremo, até a entrega da vida. Por isso que ele é rei. E meu reino não é deste mundo, vai dizer Jesus. Quer dizer, meu reino não compactua com o jogo de interesse dos reinos deste mundo. Porque o reino de Jesus é um reino que inclui as pessoas, que constrói pontes, é um reino que une, que integra, é um reino que dá vida, que é justiça. Jesus é rei porque ele não se serve das pessoas, mas serve as pessoas. Eu vim para servir e não para ser servido. Por isso que Jesus é rei.
Tem muitas imagens de Cristo Rei que contradiz o tipo de rei que é Jesus. Aparece Jesus lá com um cetro de ferro e uma coroa na cabeça. Temos que entender que a coroa que Jesus usou foi uma coroa de espinhos. O seu trono foi a cruz. O seu berço foi uma manjedoura. Então, como que ele entra na cidade de Jerusalém, diferente dos poderosos, dos reis que entravam, né? Entravam numa carruagem, não. Ele entra na cidade de Jerusalém montado num jumento, para mostrar a simplicidade, a humildade, o despojamento. É por isso que Jesus é rei. Ele é rei porque ele se identifica e faz opção preferencial pelos pobres e marginalizados. Por isso que ele é rei. Então é nesse sentido que somos convidados a compreender o reinado de Jesus. E o Evangelho mostra Jesus, um rei que protege, que defende a dignidade humana dos pobres. Ele sabe discernir os justos e os injustos. Ele não julga nem condena. É a pessoa que se conjuga e se condena pelas obras de misericórdia, de justiça que realizou ou não. Notemos no Evangelho que o Senhor, Ele, no juízo final, não faz cobranças acerca de práticas religiosas ou de não professar a fé conforme a reta doutrina. Ele não vai perguntar: você foi à missa todo domingo? Você era padre? Você era coordenador de pastoral? Você fazia isso, aquilo, outro? Ele não vai perguntar isso. O critério de julgamento é a vivência do amor e o acolhimento do outro. Porque não adianta ir à missa aos domingos, ser padre, ou ser coordenador, ou ser agente pastoral, se não acolhe aquele que precisa, aquele que necessita. O critério de julgamento será esse: vinde benditos de meu Pai, porque eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era migrante, refugiado, estrangeiro, você me acolheu, você me hospedou. Eu estava na prisão, você me visitou, você não ficou me julgando, tendo preconceitos, me discriminando. Eu estava doente e você cuidou de mim. Então, esses são benditos. Então, somos benditos se nos colocamos do lado dos pobres e sofredores, com amor e com serviço, não olhando para o outro lado, mas dando de comer, de vestir, hospedando, visitando. Em uma palavra, estando perto dos necessitados. Então esses serão benditos. Os que socorrem, os que acolhem, os que servem os pobres e os necessitados. Mas olha o contrário, né? Malditos, olha, Jesus está falando. Malditos! Quem não socorre os pobres, quem não acolhe os pobres, quem não fica do lado dos pobres, dos marginalizados, dos oprimidos. Não sou eu que estou falando, é Jesus no Evangelho. Malditos! O que há de mais sério na vida do ser humano e que pode levá-lo à privação da vida em plenitude é a omissão, a indiferença ao sofrimento do próximo, a carência de ações praticadas em favor
dos menos favorecidos. Afastai-vos de mim, malditos. Então, todas as vezes que não socorrestes um destes pequeninos nas Sagradas Escrituras são os pobres, são os vulneráveis, os desprezados, os considerados massa sobrante. Então, todas as vezes que não os socorrestes, deixastes de fazer isso comigo. Então, aqueles que se afastaram dos que sofrem, se afastaram de Jesus. E aqueles que se aproximaram dos que sofrem, se aproximaram de Jesus. Jesus vive dedicado àqueles que ele vê necessitados de ajuda. Ele é incapaz de passar indiferente. Nenhum sofrimento lhe é estranho. Ele se identifica com os mais pequeninos, os desamparados, fazendo por eles o que pode. Para Jesus, a compaixão, a misericórdia vem em primeiro lugar. Por isso que ele é rei. É a única maneira de nos assemelharmos a Deus. É dessa maneira. Sede compassivos como vosso Pai é compassivo. Não devemos nos surpreender que ao falar do juízo final, Jesus apresente a compaixão como critério último e decisivo, que julgará nossas vidas e nossa identificação com Ele. Vinde benditos de meu Pai, aqueles que se aproximaram para ajudar um necessitado, se aproximaram de Jesus. Então veja, quem nos julga e nos condena não é Jesus, não é Deus. Quem nos julga e nos condena são nossas escolhas e nossas opções. Então, se nós viramos para o outro lado, viramos as costas para o sofrimento dos pobres, nós já estamos emitindo o nosso julgamento, a nossa condenação. E de malditos para o fogo eterno. Com isso, Jesus também não está colocando medo para a gente fazer as coisas. Eu vou fazer tal coisa, eu vou ajudar os pobres, vou promover a dignidade humana, vou lutar pelos direitos deles, porque senão eu vou para o inferno. Não, temos que fazer por convicção. O cristianismo não é a religião do medo. E tem muitos pregadores por aí colocando medo nas pessoas, pregando a religião do medo, falando mais do inferno, do demônio, do que de Deus, do que da sua misericórdia. Não. Ou nós fazemos as coisas por convicção, por uma questão de fé, por um sinal de adesão a Jesus Cristo, ou não. Por medo não tem sentido. Eu vou fazer tal coisa, não é? Porque senão eu vou ser cobrado, eu vou ser castigado. Não, é por convicção. É porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Porque eu promovendo a dignidade humana, estando do lado dos pobres, eu estou ficando parecido com Deus. Eu estou me assemelhando a Ele. Encarnemos em nossa vida o Evangelho de Jesus. Deixemos que a palavra de Deus entre na nossa vida, no nosso coração. E nos deixemos que essa palavra nos transforme.